aí de casa, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem. Hoje a nossa aula é um assunto recorrente, porque nós, como falantes da língua portuguesa, cometemos erros de prosódia e ortoépia, ou ortoepia, como vocês quiserem. Então eu vou iniciar a nossa aula de hoje com um poema de Oswaldo Andrade, e aí eu vou entrar no assunto de ortoépia e prosódia para que vocês possam entender melhor a diferença da ortoépia e da prosódia. Vem comigo! Então vamos lá, eu vou começar um poema de José Oswaldo de Souza Andrade, mais conhecido como Oswaldo de Andrade. É um poema que se chama Vício na Fala e vai retratar muito a nossa aula de hoje, que é os vícios que nós temos na oralidade. Mas é importante que a gente conheça a norma padrão, porque na hora de uma prova, de um concurso, ou de uma redação, ou na escrita, nós temos que saber escrever corretamente e conhecer a norma culta da língua portuguesa. Então vamos lá. Vício na fala. Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado e vão fazendo telhados. Oswaldo de Andrade. Então a gente começa a nossa aula com esse poema. Eu sou mineira e aqui em Minas Gerais a gente tem o hábito de falar muito uai, trem, mió. Como que você está? Hoje eu tô mió. Mas temos que ter cuidado, porque na hora da prova, na hora de redigir um texto, nós temos que saber escrever corretamente de acordo com a norma culta da língua portuguesa. E é exatamente por isso que hoje eu separei para vocês a ortoépia e a prosódia, para que vocês possam diferenciar e na hora de fazer a prova de vocês acertarem, tá bom? Então vamos lá. Ortoépia ou ortoepia. As duas pronúncias estão corretas. O engraçado é que ortoépia se trata da pronúncia correta das palavras. Mas a língua portuguesa é cheia das suas exceções, então está tudo certo. Então se você falar ortoépia, ortoepia, está ok. Eu deixei aqui dois exemplos para ficar mais fácil a compreensão de vocês do que se trata a ortoépia. Temos a palavra iogurte e a palavra iogurte. E aí, você que está me assistindo, você fala iogurte ou iogurte? Olha, aqui no programa de um reality show eu já vi pessoas falando iogurte, então muito... Vigor grego, o primeiro iogurte grego do Brasil, é perfeito para qualquer hora do dia. Pegue os... Cuidado, porque a forma correta é iogurte. Então, se você fala iogurte, você está cometendo um erro de ortoépia. Veja esse outro exemplo aqui, que é da prosódia. Já a prosódia, ela trata-se da correta acentuação tônica das palavras. Gratuito ou gratuito? Qual será que é a forma correta? Aqui temos um erro da sílaba tônica. Então, quando a gente fala gratuito, estamos cometendo um erro de prosódia, porque prosódia trata-se da correta acentuação tônica das palavras. Então, a sílaba tônica na palavra gratuito é o U, gratuito, e não o I, gratuito. Então, vamos ter atenção, porque se vocês falam gratuito, vocês estão cometendo um erro de prosódia. Muita atenção. Agora eu separei algumas palavras que no dia a dia a gente acaba falando errado. Então, aqui eu vou deixar uma tabelinha da ortoépia e da prosódia. Então, eu separei aqui algumas palavras que a gente costuma usar no nosso dia a dia. Então, ortoépia, lembrando que se trata da pronúncia correta das palavras, eu separei uma tabela com as principais. Aqui tem a forma adequada e a forma inadequada. Observem, advogado. Muitos falam advogado. Aleijar e não alejar. Bandeja e não bandeja. Basculante e não vasculante. Cabeleireiro. Cabeleireira Leila. Tatuação e unha. Cabeleireira Leila. Venha fazer suas unhas, seus gente, cabelos que e piada, até mesmo tratar internet. suas madeixas de cabelo conosco. Não, mas vamos voltar aqui, gente. Cabeleireiro e não cabeleireiro. Cuidado, e não cabeleireira Leila. Cérebro e não cérebro. Até eu acho que vocês conseguem. Muita gente, não vou falar vocês,
Mas muitas pessoas conseguem dificultar mais ainda a língua portuguesa. Porque falar cérebro já é difícil, imagina cérebro. Gente, imagina o nó que dá na língua. Então a forma correta é cérebro e não cérebro, tá bom? Voltando, mendigo e não mendigo. Gente, não fica legal falar mendigo, né? Então, falar mendigo é um erro de ortoépia, tá bom? Meteorologia, que é a forma adequada, e não meteorologia. Próprio e não próprio. Tábua e não tábua. Se vocês souberem mais palavras, comente aqui nesse vídeo que eu vou adorar conhecer. Eu deixei aqui algumas principais, mas é lógico que tem N palavras com erro de ortoépia. E agora eu vou deixar uma tabelinha para vocês com os principais erros de prosódia. Prosódia trata-se da acentuação tônica correta das palavras. Eu separei algumas aqui, mas é claro que temos outras. E se você quiser comentar aqui no vídeo, é bom que quem for assistir vai ficar conhecendo outras palavras com erro de prosódia. Então vamos lá. Recorde. Muitos comentaristas de futebol, eu já ouvi eles comentando recorde. Recorde. E o correto é recorde e não recorde. Então, recorde é uma forma inadequada e é um erro de prosódia. Gratuito e não gratuito. Rúbrica e não rubrica. Intere e não intere. Intere, gente, é uma palavra paroxítona. Então, se a gente pronunciar intere, vai ser oxítona e não é oxítona. É proparoxítona, então a forma correta é intere. Nobel e não nobel. Ruim e não ruim. Então, gente, muita atenção, porque nós, como falantes da língua portuguesa, sim, cometemos alguns deslizes na fala informal, mas é importante a gente saber que, dependendo da forma da pronúncia, a gente vai estar cometendo erro de prosódia ou de ortoépia. Então é isso, pessoal, chegamos ao final da nossa aula sobre ortoépia e prosódia. Se você gostou dessa aula, deixa o seu gostei, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificação, siga-nos também no Instagram, @português sem sair de casa. Eu te vejo na próxima aula. Beijos e até!